início da pandemia do novo coronavírus, muitas famílias tiveram de mudar suas rotinas, adaptar seus espaços em casa, seja para trabalhar ou para estudar, e também buscar novas formas de entretenimento e passatempo para enfrentar essa nova realidade mundial, onde ficar em casa tem sido a grande arma para evitar o contágio e disseminação da Covid-19. Uma ótima opção para incluir nessa nova rotina é o cultivo de uma horta caseira, que além de proporcionar uma alimentação mais saudável, é um grande aliado para a saúde mental e pode contribuir de uma forma prática para o aprendizado das crianças, que ao se envolverem no plantio, passam a conhecer todo o processo até a hora da colheita, seja de uma hortaliça ou de frutas. Bom, o que muitas pessoas vão dizer é que não dá para fazer uma hortinha caseira em casa, seja por falta de tempo ou até mesmo de espaço. Mas hoje a gente vai mostrar que é possível sim fazer uma horta caseira, e quem vai dar todos os detalhes e dicas pra gente é o instrutor do Senar, Rodolfo Toledo. Rodolfo, o que é preciso para fazer uma horta caseira? Eu aconselho de início se inteirar um pouco sobre o assunto com relação à exposição da cultura, ciclo, variedade da época, né? Isso tem informação na própria rotulagem do envelope de semente, né? E caso a pessoa não tenha disponibilidade de nada no início, por ser um apartamento ou uma casa, um espaço restrito, isso pode ser encontrado também em lojas agropecuárias e cooperativas, que é a necessidade de um recipiente, de um substrato para a cultura ser instalada e um local ideal para que ela receba no mínimo 8 horas de sol por dia. Em relação aos substratos, quais são os necessários? O que é o essencial para manter a horta caseira? No caso, a gente poderia estar usando composto orgânico, pode estar usando humus de minhoca, isso numa parcela de 50% misturado com terra. É feito essa mistura de forma que fique bem homogênea, preenche o recipiente, que não há necessidade de ser um recipiente comprado, a pessoa pode estar reciclando algum vasilhame, né, que está lá descartado em casa, não esquecer de fazer uns furos embaixo para ter uma drenagem, né, caso exceda na água. Ocorre esse preenchimento e aí é escolhido. No início eu citei que era importante estudar um pouco sobre a hortaliça para ver o tempo de cultura de cada uma para escolher o tamanho do recipiente. Mas a princípio pode ser feito um consórcio de temperos com plantas maiores, seria uma ocupação mais alta aqui de um brócolis e por baixo uma cultura mais herbácea, mais baixa, né? Uhum. E aí quais são as ideais, assim, as que são mais fáceis para cultivo em casa? Em casa, acho que todas as espécies de alface vão tranquilamente. Beterraba, cenoura vai precisar de um recipiente um pouco mais alto para ter um volume para o tubérculo desenvolver. Brócolis é tranquilo, salsinha, cebolinha, temperos em geral, pode ser, se for mais arbustivo, em vasos maiores, se for menores, em vasos menores. Eu acredito que dá para fazer o dia a dia, todos os temperos e as hortaliças que a gente precisa para uma refeição, dá para ter em vaso, em pequenos cantos, desde que seja ensolarado o local. Nós sabemos aqui que na região do Vale do Paraíba, às vezes a gente tem um período mais chuvoso, outros não. Isso interfere também? Sim, mais por uma questão física, digamos que uma chuva pesada em vaso vai ter um acontecimento aí, né, de destruir o vaso, enfim, isso para chuvas de verão. Mas também existe a probabilidade da pessoa buscar uma forma de cobrir com um plástico específico, consegue fazer essa armação com qualquer material aí, bambu e tal, para esse período que seja móvel, cobrir esse espaço de horta da chuva. Aí a partir de fevereiro, março já dá para ficar menos preocupado com grandes volumes de água, né? E quais são os cuidados essenciais para manter a horta em casa? Incluir isso numa agenda, né, numa rotina, de ter aquele compromisso de estar irrigando, verificando se existe algum inseto ou alguma doença se manifestando por algum motivo. É importante ter um acompanhamento técnico, nem que seja esporádico, né?
acontecendo isso antes que agrave o problema, né? Hoje eu acredito que com facilidade de internet a gente tem acesso, né, a informações mais rápido do que antigamente e procurar também com relação a manter essa vida de produzir o seu alimento em pequeno espaço em casa, ter uma sequência de plantio na aquisição das mudas, porque, por exemplo, a gente planta só uma vez, você vai colher aquela vez e vai ter que esperar de novo desocupar o vaso e tal. Então eu aconselho assim, plante pouco por semana. Trabalhando a história do planejamento, tente identificar o consumo semanal da semana, da família, perdão. E aí você vai fazendo direcionando esse plantio para que você vire o mês comendo algumas hortaliças pelo menos. Não vai ter condição de batata, mandioquinha e tal, mas vai ter uma variedade que é possível, algumas variedades, consumir em vaso. Bem, então mostra pra gente agora na prática como que é fazer o plantio. Logo após já ter preenchido, né, o recipiente com o substrato que seria o composto, nós vamos trabalhar agora o transplante, né? Seria agora transplantar essa muda da bandeja para o recipiente definitivo. Nesse caso, eu vou estar usando uma muda mais alta, que seria de brócolis, ao centro, né? No centro, perdão. Uma de salsinha, que é uma muda um pouco mais com menor altura, digamos assim, não vai ter interferência. E, no caso, uma cebolinha verde, que também é uma planta mais baixa que a central. Então aqui está feito uma salada de 3, digamos assim, e com uma planta que vai precisar ser replantada, que ela vai crescer, vai dar o brócolis, após a colheita ela não serve mais para consumo. E temos essas duas que serão plantas perenes, que vão ser colhidas de acordo com a necessidade, tá? Que permanecerão no vaso. Bom, agora a gente vai trabalhar o plantio de alface, né? Lembrando que é bem interessante imaginar um tamanho adulto de alface, de acordo com o recipiente. Então aqui a gente imagina que dá para cultivar 2 cabeças até a colheita, né? 2 plantas. Então aqui vai pôr um alface roxo, fica muito bom em salada, um crespa roxo e um alface americano. Sobretudo, a horta caseira, além de garantir a saúde da família, promove também a sustentabilidade social, fazendo uso do consumo consciente, sendo também um modo de repensar o período de quarentena, cuidando dos seus familiares.